Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Nara Caroline do canal Mátina. E nesta aula a gente vai estar definindo integrais duplas. Se você interessou por este assunto, fique comigo e vamos lá. Então, para a gente entender a integral dupla, o que a gente tem? A motivação para a integral dupla que a gente vai estar usando aqui é o cálculo de volume. Isso a gente vai estar usando como motivação, correto? Para definição de integral dupla. Que nem lá em integral de uma variável, a motivação para o cálculo de integral de uma variável foi a área, e aqui é o volume. Mas antes disso, vamos entender o seguinte: quem que é a minha função? Essa parte em vez de escuro, é essa parte aqui em vez de em cima, é a minha função. Nossa, deixa eu só voltar aqui, pôr um Ctrl Z aqui. Aqui. Essa parte aqui é a minha f de x, y, que é a minha função, certo? Também dada como z, certo? E aí, o que acontece? Essa função está definida sobre essa região R aqui, ok? Então, a minha função está no plano, no espaço, x, y, z. Então, ao contrário lá da integral de uma variável, aqui a função, a integral de uma variável, a função estava no plano xy, a função estava no plano. Agora, a integral de dupla, que é a integral de duas variáveis, ela vai estar no espaço, o que vai ser uma função que depende de x e de y, ok? Então, a região dessa função, o domínio, é essa região R, ok? Aí eu quero calcular a. Eu quero saber o que é uma integral dupla. Para mim saber o que é uma integral dupla, a gente vai usar como motivação aqui, que eu falei para vocês, o cálculo de volume. Então, eu tenho uma região, suponha que essa região, veja aqui, ela não seja simplesinha, seja curva, tá? O que acontece? Mesmo se não for, a ideia é a mesma, só para vocês não pensar que é sempre uma função bonitinha assim, ok? Então, para a gente conseguir calcular o volume aqui, o que a gente vai fazer? Primeiramente, a gente, quando a gente for calcular, vamos lembrar como que a gente fez lá a integral de uma variável. Para a gente calcular a integral, definir lá a integral de uma variável, a gente particionou em pequenos intervalos o eixo x, certo? Aqui, o eixo x era onde que estava o domínio da minha função. E aqui, o domínio não está no plano xy, então, o domínio é essa parte verde escuro. Então, eu vou particionar essa região em diversos. Aqui não vou particionar o eixo X e o eixo Y. Então, vai ficar diversos retângulos pequenos, dessa forma aqui, ó. Certo? Então, a minha região tá aqui, ó, dentro. Aí, como que eu vou fazer aqui agora? Olha, cada retângulozinho desse daqui, ó, vamos pegar um retângulozinho desse e colocar aqui, ó. Cada retângulozinho desse, vamos pôr aqui vermelho, vamos pôr ele maior aqui, ó. Ele tem uma variação em x, certo? Aqui, uma variação em x. Ele vai ter uma variação aqui de x, né?
e uma variação de y aqui, certo? Então, aqui, esse retângulo aqui, eu vou falar que é uma variação xk e yk, certo? Ó, eu peguei num determinado ponto aqui, ó, do intervalo de xk até xk mais 1, certo? E de YK até YK mais 1. Esse é o retângulo, certo? Então, esse retângulo aqui, a área dele é dada, ó. Aqui é um retângulo, a área dele vai ser x delta xk vezes delta YK. Ó, o que que é esse delta xk? É a variação, seria poderia ser assim, ó. Posso considerar como xk mais 1 menos um xk. É a mesma coisa, é o YK, certo? Então, essa é a área. A gente está fazendo o mesmo raciocínio lá o raciocínio análogo de integral definida, certo? Aí, o que que acontece? A área é isso daqui. Aí, se eu quero calcular o volume, e para me calcular o volume dessa região, ó, da F em relação ao plano XY, como que eu vou fazer isso? Esse volume, eu vou ter que pegar, subdividir essa região aqui em diversos quadradinhos e vou pegar e multiplicar pela altura que dá até em cima. Então, eu vou estar calculando o volume de prismas, dessa forma aqui, ó. Então, essa altura aqui vai ser, ó, desse caso aqui, um f de xk, tá? Então, conforme o local que eu pego vai ser, pode ser f de x1, f de x2 e assim por diante. A gente particionou o x em x1, x2 até xn e o y de y1, y2 até yn, tá? Então, aqui, ó, a gente chega que, ó, o volume do prisma vai ser, ó, desse prisma aqui, vai ser F de xk vezes delta AK. Então, a área ok, a área da base vezes a altura, isso que vai dar o volume desse prisma. Se eu faço para cada pedacinho desse, calculo o volume, o somatório disso, ó, de i variando de 1 até n, vai me dar uma aproximação do volume, certo? Mas, quanto menor for esse prisma, ó, quanto menor for a área desses prismas, mais prismas eu vou ter. E quanto mais prisma eu tenho, ó, se diminui essa, ó, subdivide mais aqui, ó, o x e o y, intervalo de x e de y, vai diminuir aqui, ó, o tamanho desses retângulos. Se subdivide mais, aumenta o número de prisma e aumenta mais a aproximação. Então, quando isso daqui, ó, dessa forma, deixa eu só. Então, quando eu faço aumento o número de prisma, eu vou estar aqui, ó, que o n, o número de prisma aumenta, então o n vai tender a infinito, o somatório de k variando de 1 até n, de f de xk
vezes delta AK vai ser a integral dupla de f de x y dA. Isso é análogo que aconteceu lá em integral, quando a gente calcula a área integral definida. Perdão, vamos lá. Isso é análogo à definição de integral definida de uma variável, só que agora usando duas variáveis. Então, isso daqui o volume dessa região nada mais é que a integral dupla na região R de f de x, y dA, certo? Esse vai ser a motivação. Só que quando isso daqui vai ser... isso daqui a gente usou como motivação para a integral dupla. Então, a integral dupla, voltando aqui, é isso daqui. Isso quando esse limite existe, certo? Então, esse limite tem que existir. Quando esse limite existe, e isso vai ser integral dupla na região R de f de x, y, dA, certo? A motivação, então, uma das aplicações, que foi a motivação que a gente usou aqui para calcular, vai ser o volume. Esse volume, isso daqui, a integral dupla vai ser pode ser considerada volume quando a f de xy é maior ou igual a zero, certo? Ah, mas e se a f de xy for negativo? Então, o volume vai ser menos esse valor, tudo bem? Você calcula a integral dupla de menos f de xy, ok? Então, essa é a definição de integral dupla. Aí agora a gente vai ver algumas propriedades da integral dupla. As propriedades de integral dupla são idênticas às propriedades de integrar de uma variável. Então, a integral dupla da constante vezes a função vai ser a constante vezes a integral dupla da função. Então, aqui eu só vou estar apresentando essas propriedades, eu não vou estar demonstrando, tá? A integral dupla da soma de duas funções vai ser a integral dupla de uma mais a integral dupla da outra. Agora, se a f é maior do que g de xy, para todo x e y pertencente aos reais, então a integral dupla de f de xy é maior ou igual à integral dupla de g de xy. Isso é análogo a mesma propriedade, tem uma propriedade análoga a essa em função de uma variável. Então, a explicação é análoga, tá? Agora, se a f é maior do que zero, então, para todo x e y pertencente aos reais, a integral dupla também vai ser maior do que zero. Então, isso como a definição para a gente definir integral dupla foi volume, então, se a f é positiva, o volume é positivo, certo? Ah, mas vai ter... Aí, quando a f é negativa e eu quero calcular o volume da função que está abaixo no eixo z, aí eu falei para vocês, considere, põe menos o valor da f, certo? Aqui vai ficar. Tem esse caso aqui, quando você pode particionar a região em duas ou mais e calcular aqui, ó. Você tem a região que está dessa forma aqui, você pode dividir em R1 e R2. Então, você calcula a integral dupla, né, R1 de f, mais a integral dupla na região R2 de f de xy, e isso vai dar a integral dupla na região f de x, y dA, certo? Então, nessa aula, como eu disse, eu ia somente definir o que era uma integral dupla,
Tendo a definição e as propriedades, nas próximas aulas, nas próximas videoaulas, vocês aprenderão como calcular, fazer o cálculo da integral dupla. É muito parecido com a forma que vocês calculam a derivada parcial. Por exemplo, você quer calcular a derivada parcial de uma função em relação a x, então você vai considerar o y uma constante. Aqui em integral também é a mesma coisa. Você vai integrar, se é a integral dupla de f de xy, dx, dy, então a primeira você vai integrar. Vamos aqui, ó. Vamos fazer aqui direitinho. Então, você tem aqui a integral de f de xy dA. Isso é igual a integral, ó, tem um teorema que chama teorema de Fujini. Eu não sei se eu falo certo. É dx dy. Isso é igual a integral, ó. Isso é igual, ó, a integral de f de x dy dx. Aí nas próximas videoaulas eu vou ensinar como vocês vão olhar a região de integração, como que vai ser a variação aqui e explicar melhor como que integra. Então, vamos olhar essa parte aqui. Se você está integrando primeiro, a y aqui vai ficar, ó, aqui. Vamos tirar essa região aqui e escrever dessa forma aqui, ó. Só para vocês entenderem aqui, ó. A integral em cima da região de integração de f de xy, dx, dy. Isso daqui vai ser, ó, se o x está variando, ó, de A até B e o y de C até D, a gente vai pôr dessa forma aqui, ó. Então, o x está variando de A até B e o y de C até D, certo? Então, aqui, ó, primeiro a gente calcula a integral em relação a x, certo? Calculou, ó, aí quando a função aqui pode estar dependendo de y, então o que for y, a gente considera como constante. Então, a gente integra em relação a x, integrou em relação a x, substitui a variação de x, do mesmo jeito que a gente faz lá em uma variável, e aí a gente vai cair numa função que vai depender somente de y. Aí você vai ter uma, por último aqui a gente vai cair numa integral de uma variável variando de C até D, só que dependendo de y. E aí, na hora que a gente resolver, no final a gente vai cair somente num valor, um valor real, certo? Então, primeiro a gente, ó, a de dentro é a primeira que a gente integra. Então, a variação aqui, se a gente vai integrar primeiro em relação a x aqui, a variação de x tem que estar aqui, certo? Se a gente vai integrar primeiro em relação a y, a variação de y tem que estar aqui, certo? Então, de dentro para fora que a gente integra, certo? Isso foi uma forma de explicar mais simples. Nos exemplos, isso vai ficar mais claro. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula e olha, o valor de integral dupla, só relembrando aqui, o valor de integral dupla, quando a gente está calculando a integral dupla, pode dar zero, pode dar negativo e pode dar positivo, certo? Quando a gente estiver calculando o volume, isso só pode ser positivo, tudo bem? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até a próxima!